estudado cientificamente desta forma que verdadeiramente exemplar, porque é interesse comum. E tal um tom excelente para começarmos realmente o nosso Fórum Internacional de Estudos Globais. Abro então agora temas um pouco mais que começámos um pouco depois da hora, de questões técnicas que já estão provavelmente sanadas. Nós privilegiaremos neste fórum os espaços de debate e assim faremos, começando agora nesta primeira sessão, nesta primeira conferência, dando agora aos presentes a oportunidade de colocarem questões ou fazerem observações breves sobre a conferência que acabámos de escutar. Quem quiser, também quem está à distância pode fazê-lo. Bom dia, não sei se é preciso fazer uma questão ou deixar fazer um comentário. Vamos tentar aqui. Pode-se apresentar-se, por favor. Cláudia Ribeiro Almeida, Universidade do Algarve. Sou uma das orientadoras dos alunos que vai apresentar os professora Cláudia, bem-vinda. Olá, bom dia. Então, eu primeiro de tudo dar os parabéns ao colega que apresentou agora, porque achei bastante interessante esta temática. É uma temática que, ao fim e ao cabo, nos toca a todos nós somos, de alguma forma, gritados anualmente com estas imagens e tudo mais. Mas eu não tenho nenhuma pergunta concretamente, tenho só uma partilha que eu penso que este colega vai gostar. Eu tive há relativamente pouco tempo, há exatamente um ano, estive no Canadá, numa ilha que se chama St. John's, onde fui lá como convidada para participar numa conferência e tinha chegado à ilha há menos de uma hora, estava a fazer o check-in no hotel e quando me perguntaram onde é que era, eu disse que era de Portugal e a senhora do check-in olhou para mim com os olhos arregalados e disse-me assim: Portugal, tenho tantas memórias de infância de uma coisa que aconteceu aqui há 50 e tal anos, que era o quê? Os pescadores de bacalhau, que é a comunidade, é uma comunidade pescatória, os pescadores de bacalhau que chegavam todos os anos, num dos anos, trouxeram uma Nossa Senhora de Fátima dentro do barco e fizeram uma procissão. E então ela lembrava-se como se fosse naquele dia, e na altura devia ter cerca de 8 anos, segundo ela me referiu, aquela procissão tinha acontecido e a forma como a cidade tinha vibrado com a procissão da Nossa Senhora de Fátima, que ainda hoje existe na igreja local e que até deixou, de alguma forma, marcas muito interessantes na própria comunidade, não só os pescadores, mas aquela procissão. Isto para ser ao pouco tempo que, pelo mundo fora, há muito da Nossa Senhora de Fátima e provavelmente qualquer um de nós tem uma pequena história para contar sobre isso. E eu aquela ficou marcada porque eu tinha chegado há relativamente poucas horas à ilha e nem conhecia ninguém ali e fui brindada logo no check-in, num minutinho. Nós estamos a chegar a um sítio desconhecido com uma história destas. E era só isto que eu queria partilhar convosco, que Nossa Senhora de Fátima faz parte da nossa história, faz parte do nosso ser português e ontem foi a nossa Amália que faria 100 anos, hoje foi a Nossa Senhora de Fátima também. Obrigada por isso. Muito obrigado, professora Cláudia. Mais alguém deseja fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma intervenção? Senhora professora Rosa Sequeira. Sim. Se tem, por acaso, nas suas investigações, gostaria de lhe perguntar se nas suas investigações não viu alguma repercussão do fenómeno Fátima no mundo árabe. Claro que são religiões que seguem o livro, mas são profundamente diversas. E pergunto isto porque me sucedeu estar no estrangeiro, acho que era na Alemanha, sentou-se um árabe à minha frente, começámos a conversar, ele perguntou-me de onde é que eu era, e assim que soube que era de Portugal, os olhos também se arregalaram. Portugal, Fátima. E se por acaso viu alguma repercussão no mundo oriental, se não estará baseada em alguma confusão com o nome do profeta? A filha do profeta. A filha do profeta. Sim, muito obrigado. Fátima tem esta universalidade que, no caso do mundo islâmico, toca também essa ambiguidade de a filha de Maomé se chamar Fátima e, portanto, o santuário ser também visitado
por muçulmanos. O que não quer dizer que professem a religião católica e que acreditem e que até inclusivamente se integrem na ritualidade do lugar, mas manifestam sempre uma atitude de muita reverência relativamente ao lugar. Está relacionado com essa casualidade de facto, haver essa coincidência em relação ao nome. O que tem também provocado algumas dificuldades de comunicação, às vezes até do ponto de vista intelectual. Vemos, até em sedes académicas, alguma confusão e até, não sei se é propositada, se não, na verdade nunca se consegue depois perceber bem, mas muitas das vezes até se consegue entender que há essa confusão por causa dessa ambiguidade. Portanto, aquilo que claramente se vê é que Fátima é lugar de visita de crentes católicos e não só, daqueles que até não têm profissão de fé, não fazem nenhuma profissão de fé, e também de outras religiões. No caso dos muçulmanos, vemos claramente que há essa reverência relativamente ao lugar, por essa coincidência da filha de Maomé se chamar Fátima. Mas não há uma comunhão de identidade relativamente ao sentimento religioso em relação ao mundo católico, obviamente. Já há estudos a tentar perceber as motivações dos muçulmanos relativamente a Fátima. E há também algumas linhas de reflexão, até dentro do catolicismo, para tentar perceber se pode haver até alguma aproximação no diálogo interreligioso entre o mundo católico e o mundo islâmico, precisamente a partir de Fátima. Mas são ainda teses com pouco desenvolvimento. Muito obrigado. Dava a palavra agora ao professor dos Santos, que é a vontade. Muito bom dia. A primeira razão que eu queria dizer, eu tenho que utilizar a máscara, que é agradável a volta distância. Depois, eu na verdade estudei a questão de Fátima por razões profissionais, porque fiz a cultura da visita do Papa João Paulo II de Fátima, quando ele veio cá despedir-se e depois fez ver anunciar a terceira parte do segredo, e portanto tive que estudar a questão com alguma profundidade. Depois também escrevi um livro mais tarde, um romance, em que também a questão se levantou. E para responder à questão que foi suscitada, ou para acrescentar alguma coisa também, parece que nos tempos da presença islâmica em Portugal, ou na Península Ibérica, terá havido uma visão de uma senhora naquela zona e que foi na altura interpretada como sendo a filha do profeta. E essa terá sido a razão pela qual se chama Fátima aquela região. Fátima, na verdade, é um nome muçulmano e não cristão. Portanto, foi uma das coisas que eu li e que ajuda a entender, embora os muçulmanos não conheçam muito esta história, mas a presença do nome e a história da presença do nome aparentemente será relacionada com isto, ajuda a explicar isso. Mas a minha pergunta é uma outra, e é a seguinte: a mensagem de Fátima, digamos, Fátima em si, não é estritamente cristão. Nós, se formos ler o Novo Testamento, não vemos lá, em parte, algumas Jesus a dizer para seguirem as mensagens de sua mãe. Portanto, resulta de algo que, ao longo da história, nós encontramos no cristianismo, que é uma conciliação da mensagem cristã com ritos, hábitos e a cultura pagã. Nós vimos isso, por exemplo, com o domingo, não é? No momento algum do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, há indicação para se respeitar o domingo como dia sagrado. Na verdade, é o Shabat. E, no entanto, os cristãos respeitam o domingo. Isso deve-se, evidentemente, a uma mistura com a cultura pagã e uma série de outros hábitos que os cristãos também têm, que não têm origem no Novo Testamento. Portanto, os textos sagrados têm origem em fusão com a cultura pagã. E a minha pergunta é esta: na sua análise da questão de Fátima, até que ponto é que, na sua opinião, a Igreja acredita realmente que aquilo é uma mensagem cristã, ou a Igreja condescende numa tentativa de conciliar a fé cristã com
algo que estritamente não é cristão, mas tem uma origem pagã. Sim, muito obrigado pela questão. Eu tenho que fazer algumas precisões relativamente àquilo que dizia. Embora entenda claramente o conteúdo daquilo que pergunta, há algumas questões que têm que ser enfim, mais precisas. Começo pelo domingo e não por Fátima, veja bem. A questão do domingo é completamente neotestamentária, portanto, não é verdade o que está a dizer. O Novo Testamento defende a questão do domingo. A comunidade cristã, eu não sou da área da teologia, mas a comunidade cristã começa a reunir-se ao domingo por ser o dia da ressurreição. Portanto, o ressuscitado não escolhe o sábado para ressuscitar, mas o primeiro dia da semana, e a partir daí a fração do pão faz-se ao domingo, e portanto toda a antiguidade cristã chancela o domingo como o dia da comunidade, o dia da reunião. Aliás, o professor José Eduardo Franco sabe dizer isto, se calhar não, claramente melhor do que eu. Agora, isto de facto pode ser origem de um debate sobre Fátima, no sentido em que a Igreja cristã não está toda contida no Novo Testamento. Portanto, ela nasce da experiência que se faz com uma figura, uma personalidade que é entendida como o Deus encarnado, e a partir dali começa a experiência cristã, que, aliás, a experiência cristã é anterior à escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento é posterior a essa experiência, o que quer dizer que não se pode nunca fazer essa dicotomia entre o que está escrito no Novo Testamento e depois a experiência dos cristãos. Portanto, ela extravasa também aquilo que está escrito. Isto não contraria o sumo daquilo que pergunta, que é, no fundo, se a Igreja hierárquica, portanto, que tem que chancelar aquilo que é a vida da comunidade globalizada, porque o cristianismo é de facto uma comunidade globalizada desde a primeira hora e globalizadora, se a Igreja hierárquica se sente confortável ou não com este tipo de fenómenos. E quando vai refletir sobre estes fenómenos, vai de facto às fontes, e essas fontes são, em primeira linha, o Novo Testamento. Portanto, apenas são precisões, não estou a contrariar o fundo daquilo que pergunta, que está completamente acertado. O que é que acontece com fenómenos como o de Fátima? A Igreja, desde a primeira hora... Uma aparição. A Igreja, desde a primeira hora, se vê confrontada com fenómenos desta natureza. Logo na Antiguidade Cristã isso acontece, na Idade Média muitas vezes, na Idade Moderna e na época contemporânea. Quem inaugura o chamado período das aparições contemporâneas é Guadalupe. Guadalupe é a primeira aparição, digamos, na linguagem teológica diz-se mariofania, portanto a Mãe de Deus que se manifesta aos crentes. Na época moderna é de facto Guadalupe, e a Igreja tem sempre muitas dificuldades com estes fenómenos. Em primeiro lugar porque, como dizem os teólogos, a Mãe de Deus nunca aparece a um teólogo, aparece sempre a um tipo de figura dentro do cristianismo que não tem cultura livresca. Portanto, são sempre os pobres, os ignorados, os que estão à margem. Aí, os teólogos depois fazem o paralelo com as manifestações também de Deus, nomeadamente o presépio de Belém, que também, quem é que são os chamados? Os pobres, os marginalizados, os pastores, e não os sábios, a elite do tempo, não é? A elite eclesiástica, se quiséssemos dizer desta maneira, do tempo. Tal como acontece com Lourdes, tal como acontece com La Salette, tal como acontece com Fátima. Essa desconfiança da Igreja vê-se desde a primeira hora. E embora em Portugal, na historiografia, corra muito que a Igreja impõe Fátima, na verdade, a Igreja hierárquica vê-se com Fátima imposta. E se estudarmos Fátima desde a primeira hora, percebemos isso. Percebemos claramente que é um movimento laical, portanto aparece com 3 leigos pequenitos, estão assistidos por entidades religiosas, sim, têm essa assistência, mas tudo o que aparece em Fátima aparece a pulso ganho através do movimento laical. A Capela das Aparições aparece por insistência do povo, digamos assim,
As primeiras manifestações religiosas são de facto a partir desse pulso laical. Isso está comprovado, basta ir às fontes. Como Fátima tem depois uma leitura política no nosso país, interessou muito a uma determinada historiografia fazê-la conotar com uma atitude que a Igreja teve de impor Fátima. E depois vem sempre aquela frase do cardeal Serjeira, que é muito contestada por uma historiografia mais à esquerda, que diz que Fátima, portanto, o cardeal Serjeira diz como voz hierárquica, não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja. E, na verdade, nós vemos ainda hoje, das áreas de estudo sobre Fátima, talvez a menos forte seja a área da teologia. Os teólogos têm muitas dificuldades com estudar fenómenos deste tipo, desta natureza. Precisamente por exemplo, o Bispo de Leiria demora até 1930 para chancelar as aparições. Portanto, é preciso desenvolver todo um processo muito longo, só em 1930 é que aparece finalizado. O próprio percurso que a mensagem tem e que a história de Fátima tem ao longo de um século tem também episódios com interesse do ponto de vista... Professor Eduardo, o vosso micro está desligado. Eles não estão a ouvir. Já está? Agora já o ouvem. Peço desculpa. Obrigado. Bom, para terminar, os próprios episódios que a própria história de Fátima tem também vários níveis de chancela. Portanto, quando os papas chancelam Fátima, aí sim há um conforto da própria Igreja relativamente ao fenómeno. Mesmo sendo um fenómeno difícil de interpretar. Quando há bocadinho falava, portanto, esteve em 2000, pelo que eu percebi nesse trabalho, de facto é um ano fundamental porquanto se dá por revelada a terceira parte do segredo de Fátima. É uma parte muito difícil, que a Igreja terá muitas dificuldades, a Igreja intelectual, não é? Terá muitas dificuldades em interpretar e que ainda hoje faz correr rios de tinta, não apenas na literatura, mas também na teologia e nas chamadas ciências humanas que se debruçam sobre Fátima. Muito obrigado. Vamos só dar lugar a mais uma intervenção, porque agora o tempo está terminado nesta sessão. Temos aqui um doutorando, que é o professor Tarcísio Icolica. Professor Tarcísio, tem a bondade de fazer a sua pergunta. Bem-vindo. Professor Tarcísio. Sim. Muito bem, bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, estou muito obrigado. Eu falo de Angola e estou a falar de uma província que fica no interior, a província de Nova Lisboa, antiga Nova Lisboa. O fenômeno de Fátima é interessante no sentido que em Angola, por exemplo, não é um fenômeno desconhecido. Quase todas as províncias de Angola têm uma igreja de Fátima. Na verdade, o professor fez uma referência interessante que eu achei que criou-me alguma dúvida, já que numa das intervenções dizia: a informação não é completa quando as marcas de Fátima pelo mundo. Eu gostava de saber efetivamente da informação que o professor tem em relação ao que é conhecido no mundo, qual é a que não existe, que o professor gostava que fosse do conhecimento do mundo, por exemplo, fosse do conhecimento de África e de Angola, por exemplo, em particular. Há uma outra questão que eu queria colocar, apesar de ter dito que Fátima, igrejas de Fátima estão quase espalhadas por toda Angola, a igreja que mais movimenta peregrinos é a igreja de Nossa Senhora da Mochila. É possível que o professor conheça, e eu gostava de saber qual é a relação que existe entre
entre Fátima e Mushima, já que esta é a igreja mais concorrida em termos de peregrinações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tarcísio. Damos a palavra então ao Dr. Marco Daniel para encerrar. Muito obrigado. Eu não sei se percebi bem a primeira questão. Aqui informações que tem, que nos possa adiantar, sobre a presença de Fátima em Angola, dado que a maior parte do território angolano tem marcas de São Fátima, imagens e santuários e igrejas, e a questão destes santuários... Sim, Mushima, sim. Sim, mas a primeira questão relacionava-se também com a falta de informação. Falta de informação. Não ser completa a informação. Vamos lá ver, as informações que subjazem, portanto, as fontes que subjazem àquilo que aqui trouxe estão, e esta conferência enferma de ter que ser muito rápida, portanto, cada uma destas áreas daria, obviamente, um tema de estudo mais aprofundado, mas estas informações existem no Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, numa base de dados que ainda não está completamente informatizada. Portanto, só quando tivermos esses instrumentos é que podemos ter mais certezas de todas estas informações. Muitas destas informações chegam-nos de forma muito diferenciada, ou porque apanhamos uma referência no jornal e, portanto, vamos abrir uma ficha com essa informação e depois fica pendente até confirmação, ou porque há um missionário que está em Angola e nos faz uma fotografia e envia para o Santuário de Fátima. Algumas destas informações podem estar desatualizadas, por exemplo, uma igreja dedicada à Nossa Senhora de Fátima, que porventura tenha sido, enfim, muitas vezes isso acontece, ou tenha deixado de ter culto, ou foi vandalizada, e nós continuamos a ter essa referência no nosso cadastro e ela já não existe. Portanto, estas informações podem estar desatualizadas, contudo, penso que nos servem para termos uma ideia da escala de Fátima no mundo. E essa escala, não falei disso, era importante também deixar isso claro, não está relacionada apenas com a diáspora portuguesa, que muitas das vezes também se tem essa ideia. Não há dúvida nenhuma que a diáspora portuguesa leva Fátima, não há dúvida absolutamente nenhuma, mas Fátima é muito mais do que isso, muitíssimo mais do que isso. A segunda questão, o Santuário de Mushima tem uma particularidade que é comum ao Santuário de Fátima, ainda que não esteja relacionada com a história de Fátima, mas sei que é uma prática comum dos devotos em Mushima deixarem mensagens escritas a Nossa Senhora. Portanto, quando vão venerar a Virgem Maria, deixam uma mensagem com um pedido ou uma prece para alcançarem uma graça ou para agradecerem algo que tenham na sua vida. Isso é uma atitude devocional que em Fátima também existe muito e que começa a ser estudada. Ao contrário de outros santuários, no Santuário de Fátima guardamos essas mensagens. Porque entendemos que são tesouros sobre a humanidade desta época. Ainda que não os possamos abrir de uma forma desconsciencializada, fazê-lo precisamente ao contrário, portanto, gerindo essas mensagens pelas regras da arquivística, guardamos essas mensagens para que elas possam ser estudadas por investigadores e ficarem a saber o que é que as pessoas pedem à Virgem Maria. Claro que com muitas reservas temos que dar os períodos de tempo que estão estabelecidos sobre a questão da documentação da época contemporânea e mesmo assim anonimizando as mensagens quando elas vão a investigadores. Mas são muitos metros lineares que guardamos nos nossos arquivos sobre estas mensagens. Sei que esta prática em Mushima também existe. O de escrever mensagens à Virgem Maria, portanto, o sentir a necessidade de a prece não ser feita apenas de forma intelectualizada ou na consciência mais profunda, mas de ser exarada através da escrita e deixar um papelinho, um bilhete, uma carta junto da entidade cultuada. Muito obrigado, Dr. Marco Daniel. Para encerrar, só gostaria de dar um apontamento.
para também um testemunho desta dimensão global, claramente global de Fátima. Em 2017, quando a minha fiz a Universidade de Harvard, entrei no departamento que era das Ciências Religiosas e da Teologia, que dei conta, encontrei logo à entrada uma grande imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Universidade de Harvard, por referência ao centenário que se estava então a comemorar os 100 anos das aparições de Fátima. Um lugar improvável, portanto, o que mostra esta realmente capacidade que Fátima teve de se globalizar e estar presente em espaços improváveis do mundo. Também gostava de muitas teses que obviamente no Estado têm surgido sobre Fátima. Há pouco tempo, um investigador, tem conhecido publicamente, Joaquim Franco, fez uma tese sobre mestrado sobre os chamados peregrinos improváveis de Fátima, budistas e muçulmanos. E onde há uma tentativa, nessa tese, um ensaio, de perceber as razões, as motivações que levam esses peregrinos do universo budista e islâmico a visitarem regularmente Fátima. Este apontamento que deixava, agradecer mais uma vez ao professor Marco Daniel esta conferência absolutamente exemplar que demonstra a capacidade que tem de enquadrar este tema tão complexo de Fátima nos estudos globais, como fez exemplarmente, e que levantou também outras questões que dariam tema para outros estudos, nomeadamente a questão da enculturação que foi referida por tantos, o processo de enculturação do cristianismo, onde Fátima, enculturação e aculturação, que são dois níveis diferentes de interação cultural, mas que vão ter também a relevância também para os estudos globais e que depois podem se aprofundar estas questões aqui levantadas nos espaços de debate e de estudo. Muito obrigado, agradeço a vossa atenção e vamos agora descansar um pouco e dar um quarto de hora de intervalo e voltamos às 11 horas. Então até já. Muito obrigado.